Não é? Dá pra rolar um pagode aqui, né? Aí vem o desespero, machucando o coração. Eu me entrego por inteiro, implorando. Oh, meu Deus, que tristeza, né? Canta mal. Você tem que entender o que é semi-reação de redução, o que é semi-reação de oxidação, o que é potencial padrão de redução, o que é potencial padrão de oxidação. Você tem que entender esse princípio. A partir do momento que você entende isso, aí, galera, as coisas vão ficando mais fáceis. E neste caso, por falar em coisas mais fáceis, vamos lá. Vamos lá agora falar da pilha em si, né? Da pilha de Daniel. Tem bastante coisa para eu falar sobre essa pilha aqui para vocês. Tá? Tem bastante coisa que eu quero falar sobre essa pilha aqui para vocês. Só um momento. Aí. Vamos lá então. Entender. Agora que você já está dominando a brincadeira, agora que você já está compreendendo, nós sabemos que a base de funcionamento da pilha é uma plaquinha de metal ligado a uma outra plaquinha de metal, onde os elétrons vão circular de uma plaquinha para a outra. Bem, essa placa é uma plaquinha de zinco, tá? E aqui de cobre. Vamos lá na nossa tabelinha? Vamos dar uma olhadinha aqui? Zinco e cobre. Vamos achar esses dois caras aqui. Bem, o zinco está aqui, ó. Potencial de redução do zinco, menos 0,76. Então, potencial de redução do zinco, menos 0,76. Potencial de redução do cobre. Vamos lá, vamos achar o cobre aqui. 0,34. Mais 0,34. Você que está aí acompanhando, quem tem o maior potencial de redução vai o quê? Reduzir. Quem tem o menor potencial de redução vai o quê? Oxidar. Pronto, já defini isso. Maior potencial de redução reduz, maior potencial de oxidação, menor potencial de redução, vai oxidar. Então eu já sei que os elétrons, eles vão sair da placa de zinco e vão em direção à placa de cobre. Eu já sei. Então eu já sei que esse cara vai oxidar e eu já sei que esse cara vai reduzir. E eu também já sei que pilha é algo que custa o quê, galera? Caro. Por que que pilha custa caro? Porque o cátodo é quem reduz. E o ânodo é quem oxida. Consoante, consoante, vogal, vogal. Cátodo é quem reduz, ânodo é quem oxida. Se eu já defini que o zinco vai oxidar, então quer dizer que o zinco é o meu ânodo. Esse é o meu ânodo. Este é o meu ânion. Este é o meu polo negativo. É daqui que os elétrons vão sair. E eles vão para onde? Eles vão vir para o cobre. Por quê? Porque o cobre reduz, recebe elétron, tem o maior potencial de redução. Quem reduz é o cátodo. Cátodo é quem sofre redução. Quando eu falo de cátodo, professor, eu lembro de cátion. Eu lembro de polo positivo. Você acabou de entender como funciona o fluxo de elétrons em uma pilha. De onde que o elétron sai, para onde que o elétron vai e por que ele faz esse passeio. Porque eu tenho alguém com um potencial de redução alto e alguém com potencial de redução baixo. Professor, eu tenho que decorar o potencial de redução?
Não. A questão vai dar. Ela vai falar para você os potenciais. Professor, mas eu tenho que ficar atento, né? Por quê? Porque ela pode me dar o de oxidação e querer me zoar, né? Sim, mas você é aluno top. Você é aluno que acompanha as lives. Você não cai nessas maracutaia. Por que não? Porque você aprendeu. Você não decorou macetinho. Você aprendeu. Você está entendendo. Então, depois que você compreende isso, eu posso te entregar a questão que for. Por quê? Porque você sabe pensar. Então você sabe de onde que o elétron vai, para onde ele vai, de onde ele sai, para onde ele vai. E vou mais além. Vou te dar mais informação, que agora vai começar a ficar mais claro na sua cabeça. Se a placa de zinco está oxidando, lembra do exemplo que eu botei lá em cima do cobre e a prata? Do fio de cobre na solução de prata? Se o zinco está oxidando, esse zinco 0, ele vai virar zinco mais 2 e vai doar o quê? 2 elétrons. Acontece então que vai começar a cair nessa solução cátion zinco. Esta placa aqui, ó, ela vai começar a sofrer o quê? Corrosão. Esta minha placa aqui, ó, ela vai ter o quê? Perda de massa. Por que perda de massa? Porque a minha plaquinha de zinco tá virando cátion zinco. Peraí, professor, isso é aquele negócio que você falou lá em cima? É exatamente isso daqui, ó, que a gente conversou. A minha plaquinha de cobre metálico, ela começou a perder elétron. Ela começou a sofrer o quê? Ela começou a sofrer desgaste. É exatamente isso que está acontecendo aqui, ó. Exatamente isso. A minha plaquinha de zinco está começando a sofrer desgaste. Pronto, ela está perdendo massa. Então essa é mais uma observação que o vestibular pode fazer. O polo negativo, o ânodo, ele tem perda de quê? De massa. Tá, e do lado de lá, o que está acontecendo? Porque você falou para mim, professor, que como o cobre aqui ele já está 0, não tem como ele receber elétron, né? Mas para onde que vai os elétrons? Dá uma olhadinha na minha solução. A minha solução, ela é de sulfato de cobre. O que que eu tenho aqui na solução? Eu tenho cobre mais 2. O elétron que está vindo aqui, galera, ele vai para onde? Ele vai vir para cá, ó. Para esse cobre. Esse cobre mais 2, ele vai fazer o quê? Ele vai ganhar os elétrons que estão vindo aqui do zinco e ele vai formar o que para mim? Cobre 0. E aí ele vai começar a grudar aqui, ó, na parede dessa plaquinha. Olha só. Peraí, professor. Você está falando para mim que essa plaquinha aqui de cobre, ela começa a ter um ganho de massa? Exatamente. Ah, então, peraí. O elétron do zinco metálico sai da placa de zinco e solta cátion zinco na solução. Aí o elétron passa pelo fio, gera o que a gente chama de corrente elétrica, ele vai, desce pela plaquinha de cobre, vai lá na solução de cobre, pega o cátion cobre, reduz o cátion cobre, aí ele vira cobre 0 e gruda na plaquinha. Exatamente isso que está acontecendo. Então eu tenho uma plaquinha perdendo massa e uma plaquinha ganhando massa. E assim se dá o funcionamento da pilha de Daniel. Peraí, professor. Então, está aumentando a concentração de cátion desse lado e diminuindo a concentração de cátion desse lado. Pô, mas e aí? Como é que vai fazer? Vai dar um desequilíbrio de carga aqui, né? E é aí que entra a ponte salina. Qual a função da ponte salina, galera? A função da ponte salina é manter o balanço de cargas. Tá, e o que eu vou te falar agora? Que o vestibular pode cobrar e que você não está muito ligado. Aluno, presta atenção. Você acha mesmo? O cara desenhar esse negócio todo na sua prova, você vai economizar, né? A gente pode economizar folha, não pode? Como que eu represento uma pilha? Eu represento da seguinte forma. Presta atenção, hein? Ordem alfabética. Primeiro eu escrevo o que acontece no ânodo
tuf, ponte salina. Depois eu escrevo o que acontece no cátodo. Ordem alfabética. Primeiro o ânodo, depois o cátodo. O que significa isso aqui? Isso aqui significa ponte salina. Peraí, professor. Isso aqui é oficial? É da IUPAC? É. Isso aqui é da IUPAC. É a forma com a qual nós representamos uma pilha. Tá, então vamos lá, professor. Me explica. Como é que eu representaria esta pilha nesta equação? Bem, o que está acontecendo no ânodo? Tá, a minha placa de zinco, 0, está virando zinco mais 2. É isso que está acontecendo no ânodo. E os elétrons estão saindo. Ótimo. Ponte salina. O que está acontecendo no cátodo? O cobre mais 2 está ganhando elétron e virando o quê? Cobre 0. Gente, isto daqui que eu acabei de escrever, é esse desenho inteiro aqui, ó. Todo esse desenho, ele pode ser resumido nisso. Você imagina isso aqui na sua prova. Se você nunca tivesse visto isso. Aí vem o desespero. Machucando o coração. Não é? Dá pra rolar um pagode aqui, né? Aí vem o desespero. Machucando o coração. Eu me entrego por inteiro, implorando. Oh, meu Deus, tristeza, né? Canta mal. Ainda bem que eu dou aula. Mas vamos lá. Entenderam essa brincadeira? Conseguiram compreender? Olha como é que eu desenho isso tudo aqui de uma forma simples. Pô, professor, mas é isso? Ordem alfabética? Primeiro o que ocorre no ânodo, depois o que ocorre no cátodo. Tá, como é que eu vou saber quem é ânodo, quem é cátodo? Ele vai te dar os potenciais padrão de redução. E aí você vai fechar a brincadeira. Ó que legal. Ó que coisa chique. Pilha é massa, não é não? Você não erra isso mais.